Beleza, beleza. Pessoal, bom dia a todos e todas. Eu sou Michel Vicentini, estou aqui do Espaço Sentir Pensar, aqui em São Roque, para essa partilha nessa manhã sobre o poder da música no cérebro humano, o poder da música para a saúde. Eu quero agradecer muito a vocês, todos vocês que estão aqui presentes. Já vi muita gente aqui, já estamos em 120 pessoas presentes aqui na nossa live. E mais uma vez eu quero agradecer aqui o convite feito pela Gabi, pela Larissa, enfim, pela Gisele, a prefeitura aqui da cidade de São Roque, a diretoria de educação, o departamento de educação, por esse convite, que para mim é muito importante, essa partilha aqui nessa manhã com vocês. A gente já esteve junto em algumas oportunidades e nesse momento vou falar do assunto que eu vivo desde os meus 6 anos de idade, que é o poder da música e da educação musical para o desenvolvimento humano, né? Eu fui para a música por uma questão da saúde, né? Quer dizer, eu era uma criança muito agitada, não me enquadrava nos aspectos escolares. E a música trouxe essa possibilidade desse enquadramento, da criatividade, da sensibilidade, trouxe realmente mais vida e mais saúde para as emoções, enfim. Ela foi muito importante para todo o meu desenvolvimento de vida. Então, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou professor de música, né? A minha formação em educação musical pela Universidade Federal de São Carlos, pela UFSCar. Também sou pedagogo, tenho algumas pós-graduações em neuropsicopedagogia, em arte e educação, alfabetização e letramento, e eu tenho mestrado em educação. Eu tenho 2 livros, um na área da ética e um na área da música que eu vou citar, os 2 pela editora Loyola. O da música é A Música e o Processo Educativo, Atos, Cenas e Recortes Pedagógicos. Esse livro é muito legal, é um livro super simples de leitura, uma leitura muito simples, mas que tem algumas profundidades, alguns exemplos de caso e que fala sobre o poder da educação musical. É muito legal e vale a pena quem quiser comprar, tem todos os sites aí, a Amazon, a Livraria Cultura, enfim, A Música e o Processo Educativo, da minha autoria, né, Michel Vicentini. Eu sou professor da Faculdade Sensupeg e eu tenho um espaço aqui em São Roque chamado Sentir Pensar, junto com o Thiago Vieira, que é o meu sócio, que está aqui na parte técnica. Mais uma vez, Thiago, obrigado pela sua participação e parceria. O Thiago é o gênio da técnica aqui, que produziu tudo isso aqui. E a gente tem essa parceria aqui, esse espaço, que tem aulas de música, tem atendimentos clínicos na área de aprendizagem e também tem a Faculdade Sensupeg com cursos de pós-graduação. Hoje nós temos 2 cursos abertos, neuropsicopedagogia e arte-terapia. E agora a novidade, que eu vou falar bem no finalzinho, que é sobre os cursos de graduação. Então nós estamos abrindo agora aqui para São Roque uma novidade, graduação online, graduação EAD, com a qualidade da Faculdade Sensupeg. Então eu quero começar com vocês, eu vou pedir para o Thiago já iniciar aqui, colocando a minha projeção, e eu quero iniciar de fato falando um pouquinho sobre os benefícios da música para a saúde mental, os benefícios da música para a saúde do cérebro, tá? Pode passar, Thiago, por favor. Nós vamos entrar já. Eu quero que vocês escutem um pouquinho o que eu vou tocar aqui agora. Eu vou tocar algumas peças no piano. Eu quero que você escute. Se você estiver com fone, feche os seus olhos assim e tente escutar os climas, as paisagens, as histórias que um piano vai contar para vocês, tá? Eu não vou falar uma palavra. Eu quero que vocês tentem lembrar coisas, situações ou sentimentos que a música vai trazer para vocês, tá bom? Então vamos escutar. Vai ser bem legal essa experiência. Primeiro clima. Olha essa música. Escute essa música. Quando você escuta essa música, automaticamente te traz uma memória. A memória que vem na minha cabeça, eu que sou jovem há mais tempo, lembro de uma novela antiga que tinha uma atriz, se não me engano é Carolina Dickman, e ela tinha acho que leucemia, e essa música ficou eternizada na cena onde ela está raspando a cabeça por causa da questão da sua leucemia.
todo mundo tem uma memória sobre essa música. E é engraçado que a música produz na gente memórias singulares. Por quê? Cada ser humano é singular. Nós somos singulares na questão biológica, na questão psicológica e na questão social. Esses três caminhos, o bio, o psicossocial, trazem pra gente a condição da minha existência, da minha singularidade. Então quando eu toco isso daqui, por exemplo, exatamente, Kátia, quando ela raspa a cabeça. Quando eu toco isso, por exemplo, traz uma memória, traz uma cena. Então a música, que é da audição, proporciona na minha memória uma cena, né? E a cena pode ter também uma outra relação, uma relação de sentimento, ou melhor, do que essa música traz sentimento. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma aula, há muito tempo atrás, lá em Belém do Pará, né, na faculdade de Sensupeg, e eu comecei assim, a minha aula assim, comecei falando, olha pessoal, eu vou tocar uma música, eu toquei exatamente essa aqui, né? Aí eu pedi a opinião dos alunos, falei, o que você sente? Daí uma aluna falou assim, nossa professor, essa música, pra mim, traz uma memória tão positiva, tão bonita, tão linda, porque essa música lembra o meu casamento, que coisa linda, né? Essa era a memória daquela pessoa. Na mesma turma, uma outra aluna falou assim, nossa professor, eu odeio essa música. Porque essa música me lembra o meu casamento. Então, quer dizer, a mesma música, a mesma relação, mas provocando sentimentos diferentes, né? E realmente, Adriana, traz sentimentos que mexem com o nosso organismo físico. Arrepia a gente, traz histórias, traz memórias. Agora, olha só essa outra música aqui. Essa música, eu errei um pouquinho aqui, né? Mas essa música aqui é uma música do videogame, do Mario Bros. Então, lembra pra mim, Michel, a minha infância, porque faz parte de uma ligação afetiva. Então, todo ritual humano vai ter uma grande proximidade com a música. Etnomusicólogos, o que são etnomusicólogos? São pessoas que estudam a história da música, a história da relação da sociedade, né, da humanidade, das etnias com a música. Etnomusicólogos falam que a música ela surgiu antes mesmo da fala. E isso é muito legal, porque antes mesmo da gente formalizar em nossa evolução humana a nossa fala, já existia essa relação da fala humana, ou melhor, da música. Então a música é uma questão ritualística muito, muito importante, muito, muito importante mesmo. Então olha só, um outro exemplo, né? Essa aqui. A música Peixe Vivo. Agora, como que você reconhece a música sem que eu fale a letra? Porque ela está introspectada na nossa memória. A música faz parte disso. Então não precisa, às vezes, de uma letra musical para você entender o clima da música. Tiagão, pode passar pra gente a próxima cena aqui? Só que pra gente falar sobre música, a gente tem que falar sobre escuta, né? E escutar música é uma coisa interessante. Por que acontece hoje? As pessoas não sabem ouvir, né? Se você pegar o livro do Oliver Sacks é um grande neurocientista, neurologista, ele faleceu em 2014 e tem um livro chamado Alucinações Musicais. E o Oliver Sacks ele fala exatamente isso, que as pessoas estão nesse processo de amusia. O que é amusia? É quando eu escuto uma música e eu não faço uma ligação, uma interpretação, ela fica passiva. Na verdade, é que a pessoa não consegue ter, ela tem os atritos sonoros no seu cérebro são muito grandes, né? Então, quer dizer, a escuta, ela é passiva,
né? Passiva. E hoje as pessoas ouvem música de forma passiva. Elas não escutam de forma ativa. Por quê? Porque ninguém chega em casa assim hoje, e você chega lá depois de um dia de trabalho, né? E coloca lá um CD, um disco na vitrola, uma fita cassete, um pendrive no som, senta para ouvir uma música e reflete sobre a música. Não, a gente coloca a música e vai limpar a casa, a gente coloca a música para dirigir o carro, a gente coloca a música para um aspecto terceiro, quer dizer, a música ela fica secundária nesse processo, né? Então essa questão da música sendo secundária faz com que culturalmente a gente tenha uma escuta passiva. E por ter uma escuta passiva, a gente não desenvolve áreas específicas para a interpretação da música. A música comercial, por exemplo, que a gente escuta, que a gente compra aí no nosso mercado, música que toca na rádio, toca na internet, ela é muito repetitiva. E por ser muito repetitiva, ela faz com que a gente pense menos, né? Que a gente interprete ela menos. Por quê? Porque esse nível de interpretação musical profunda, ativo, vem caindo. Para que eu exemplifique isso, né? Para que eu exemplifique de fato isso, o que eu posso contribuir para vocês? Eu vou colocar para vocês o seguinte ponto. Existe um educador chamado José Eduardo Fornari. Ele escreveu sobre a escuta ativa, baseado num outro educador, na verdade, um outro compositor canadense chamado Murray Schafer. Qual que é a ideia? Quando você escuta uma música, ela pode ter três processos. Para mim, três processos. Primeiro processo, escuta física. Como que é escuta física? Quando uma pessoa canta ou toca, por exemplo, eu estou tocando aqui o piano, está indo para você pelo sinal de internet, vai chegar na sua caixinha de som, no seu fone de ouvido e vai, através do ar, chegar na sua orelha interna. Na sua orelha interna você vai ter alguns órgãos de receptores, estribo, bigórnia e martelo, e o tímpano são aqueles que vão receber. Então são micro-órgãos que você tem dentro da sua orelha lá interna. Então estribo, bigórnia e martelo e também o tímpano vão receber essa informação. Eles vão passar para um outro órgão que é a cóclea, né? O que é a cóclea? A cóclea vai transformar o impulso mecânico, né, aquilo que estava sendo pelo ar, né, a movimentação do ar, em impulsos químicos e físicos, impulsos elétricos, que vai para o meu córtex auditivo, vai para o meu cérebro. Então, quer dizer, se eu ouvi, né, e ela chegou nesse processo, e eu não fiz uma reflexão sobre a música, né? Não fiz uma reflexão atenta, por exemplo, você está numa churrascaria, né? É lógico que em pandemia agora a gente vai demorar para ir numa churrascaria, mas está numa churrascaria, num bar aí, e tem alguém tocando um piano de fundo assim, ó. Legal. Você vai então de fato ouvir esse piano, né? Ouvir essa música. Mas se você não prestar atenção de fato, você não vai fazer as conexões que são necessárias para a interpretação da música, né? Então, o que eu coloco para vocês? Né? O que eu coloco de fato para vocês? Que a gente, enquanto ser humano, a gente tem que fazer esse processo de escuta sob um segundo viés, que é o aspecto cognitivo. Então, a primeira escuta é a física, quando eu estou ouvindo e não estou prestando atenção, tá? Que é passivo. O segundo, ele é quase ativo, ele é um meio termo, que é uma escuta cognitiva. Quando eu escuto e falo o seguinte, essa música é a música Garoto de Ipanema, compositor tal, né? E você identifica a música, você faz uma ligação com ela, né? Você de fato faz essa ligação de vida com a música. E a terceira escuta, né, que é aquilo que nós da educação musical mais brigamos de fato para que aconteça, é a escuta ativa no sentido emocional, que é o terceiro elemento, que é a escuta afetiva. Quando a música ela tem uma relação de vida. Por exemplo, quando eu escuto isso aqui, eu interpreto que a música é Garoto de Ipanema, né? Que ela, para mim, Michel, ela traz uma ligação com a infância, quando eu aprendia piano quando eu era criança, né? Então essa é a história. Eu também, viu, Ariete, também gosto das músicas do Tom Jobim, eu acho super, super legais, assim. E não sei se vocês sabiam, gente, que essa música aqui, ó, é a música mais gravada da história. A música mais gravada da história, em todos os tempos, é a música de um brasileiro chamado Antônio Carlos Jobim. Né? E a gente pouco conhece sobre a história e obra desse cara, que é um dos grandes nomes
da música mundial, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, quer dizer, retomando a escutativa, eu tenho 3 processos. A física, a cognitiva e a afetiva. A física é quando eu sei, ó, tá tocando uma música. Exemplo. Eu sei que é uma música. A cognitiva, é tal música de tal pessoa ou tal música. E a afetiva é quando eu me identifico com a música, eu faço ligações emocionais. No cérebro da gente é o setor que chama de setor límbico, que é o setor que cuida de fato das emoções. Tiagão, passa para mim o próximo slide, por gentileza. Nós vamos começar agora aqui a falar sobre o poder da música, porque esse é o grande ponto dessa palestra, né? Então a música ela vai afetar positivamente a estrutura e funções diferentes do cérebro. É importante você entender que o cérebro da gente, né, ele é o gerente do nosso corpo. Então, se a gente tem uma mente saudável, porque foi esse o tema da primeira live que eu fiz com vocês, se eu tenho uma mente saudável, de fato, eu tenho o potencial de melhorar a minha reação física, porque é o cérebro, é o encéfalo, que coordena todo o meu corpo. E eu uso o meu cérebro, aquele papo que a gente usa só 10% do cérebro, sabe? É um mito, né? A gente não usa só 10% do nosso cérebro. A gente usa o nosso cérebro todo, o tempo todo. E a música, ela tem o poder de aumentar a comunicação entre os estímulos sensoriais, né? E a reação que o meu cérebro vai ter. Exemplo, pessoas que aprendem música ou que têm uma escuta musical ativa, elas têm o corpo caloso do cérebro. O que é o corpo caloso? Nós temos 2 regiões, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Pessoas da música, o que liga o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo é um pedacinho do cérebro chamado corpo caloso. Pessoas que são da música, elas têm o corpo caloso mais desenvolvido. Porque a conexão entre as 2 partes do cérebro ela é mais ativa. O que significa isso? Que a gente consegue fazer ligações entre razão e emoção muito rápidas. Ligações entre a questão motora muito rápidas. Aumenta, quer dizer, a sensibilidade e a relação com os meus estímulos emocionais. A reação com minha conduta emocional. A reação com a minha, como posso dizer, com a minha gestão das emoções. Gestão do comportamento. E a música ela é fundamental e essencial para que isso aconteça. E o poder da música é exatamente esse, de conexão. Então, ela vai ligar sensores, né? Então, eu não escuto música só com os ouvidos, né? Eu escuto música com o corpo. Então, eu escuto a música com o tato, com o paladar, com a visão. Eu vejo música. Inclusive, hoje, nossa geração é muito visual, a gente tem que ver um clipe para entender a música. Quer dizer, a gente escuta a música sobre vários aspectos, sobre vários vieses, né? Tiagão, você consegue passar para mim para o próximo? Olha esse estudo que interessante, né? Lá da China. Música na aprendizagem, música entre jovens, crianças, adultos e idosos. No texto original tá entre jovens e crianças, mas na minha pesquisa científica eu posso acrescentar adultos e idosos. Então não importa a idade, né? Ou aprender música, um instrumento musical, ou aprender a ouvir música, porque de fato, para você ouvir uma música, nós temos que aprender. Eu tenho que me educar musicalmente para que eu aprenda, né? Para que eu consiga, de fato, aprender música, e eu posso aprender música durante a minha vida inteira, desde da barriga da minha mãe até a minha morte, né? E o que eu vou desenvolver? Então, existem 2 grandes regiões que eu vou desenvolver. Primeira região, linguagem. Então, por exemplo, a música é uma linguagem. Então, a música tem gramática, a música tem sintática. Então, quando eu toco uma música, eu tenho toda uma relação gramatical, uma relação de interpretação. Então, para conhecer música, eu preciso conhecer o que é altura, o que é melodia, o que é ritmo, o que é intensidade, que são pontos da minha gramática musical, da minha sintática e semântica musical. Então, conhecer um pouco disso faz com que eu amplie a minha interpretação. E isso faz uma questão de colaboração e corroboração com a linguagem. Então, no cérebro da gente tem 2 áreas que cuidam da linguagem. Broca e Wernicke. Não só elas, mas tem outras áreas. Mas, enfim, Broca e Wernicke cuidam da nossa linguagem oral, nossa leitura, da nossa questão da oralidade. A música, ela não está só em Broca e Wernicke, ela está em outras regiões. Então, ela aumenta as capacidades das linguagens.
linguagem lógica, linguagem matemática. E o segundo ponto que está aqui, que é a questão das funções executivas. Por que eu falo da função executiva? O que a função executiva é? Né? Então, eu tenho 3 pontos. Sabe quando você está assim, na minha palestra, por exemplo, aqui, e você dá uma viajada, assim, começa a pensar em outra coisa, dá aquela viajada? Essa viajada que a gente dá é uma falha de função executiva. Quando você está assistindo lá na sua igreja, um culto, ou sei lá, assistindo uma palestra, e você não consegue parar o pensamento, o seu pensamento fica muito rápido e você não consegue parar, e isso é uma falha de função executiva. Então, o que é, de fato, função executiva? Função executiva são 3 aspectos, né? Um dos aspectos é o controle inibitório. Dentro do controle inibitório, eu tenho a atenção seletiva e a memória focada, ou atenção focada. Então, o que é isso? É quando eu paro e foco. E a música, ela tem o potencial de trazer esse poder de concentração, de atenção para quem toca, para quem ouve. Então, a música ela é poderosa nisso. Então, exemplo, quando eu toco um instrumento, eu tenho que me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Olha lá, a Adriana colocou aqui que a filha dela estuda no colégio adventista e está aprendendo a tocar flauta. A flauta é um ótimo instrumento para aprendizagem. E isso é legal, porque ela traz para a gente possibilidades. E a música vai melhorar para ela a atenção, vai melhorar o pensamento lógico, a atenção lógica, o foco. E isso é legal. Quando você aprende a tocar um instrumento, você coloca, de fato, a sua atenção à prova, né? Porque olha só, eu vou tocar uma música para vocês aqui que eu gosto bastante. É uma música chamada O Ovo, de um compositor chamado Hermeto Pascoal. Ela não tem letra. Ela tem letra, mas eu não vou colocar a letra dela aqui. É um baião, ó. Tocasse isso, eu tive que estudar essa música, é uma música um pouco complexa, mas realmente, Kátia, é boa para dança mesmo, né? É um baiãozinho, a gente pode dançar, num friozinho desse aqui é bom para esquentar um pouco, né? E essa música, de fato, ela traz pra gente potenciais de memória, mas para que eu tocasse isso, eu precisei me concentrar, eu precisei ignorar o chat, eu precisei ignorar aqui os estímulos ambientais que eu tenho aqui, ignorar a minha ansiedade e focar nisso aqui, ó. Veja só o que isso pode trazer de benefícios, né? Renata, a pergunta da Renata que foi interessante. Minha filha tem 6 anos e é péssima para decorar música, né? Tipo cantiga de roda. Às vezes é uma questão de interpretar. Se ela consegue decorar as melodias e não a letra, é uma questão normal, faz parte dos estímulos que ela tem. Às vezes faz uma brincadeira lógica com a letra para que ela consiga decorar a letra. Atrelar melodia e atrelar algo simbólico. Por exemplo, se ela vai trabalhar o peixe vivo, né, com uma cantiga de roda, coloca para ela sinais, símbolos, desenhos que identifiquem, por exemplo, a letra. Ela vai mnemonicamente, na memória, ver os desenhos, os signos e vai lembrar da música. É uma dica aqui para você. Vamos lá. Legal, essa música, Elita Rocha, Salvato Velho, é linda, tá? Também gosto dela. Vamos lá. Então, quer dizer, ela vai melhorar, de fato, as funções executivas. Então, eu falei da função executiva do primeiro ponto, que é o controle inibitório, tá? Dentro do controle inibitório, eu tenho 2 pontos, que é a atenção seletiva e a inibição cognitiva, tá? Vamos lá. O que eu posso colocar para vocês aqui agora? O segundo ponto, ela melhora, na função executiva também, a minha memória de trabalho. O que é a memória de trabalho, gente? Memória de trabalho da função... Eu estou apontando para o lado errado. Está aqui a função executiva. Né? A memória de trabalho da função executiva é aquilo que me faz, de fato, me permanecer atento. Por exemplo, eu estou dando palestra para vocês aqui agora, né? Sobre música na saúde, sobre música e neurociência, música na saúde mental. E eu tenho que focar num assunto, focar no conhecimento para não perder. Sabe quando você está falando com alguém assim e você esquece daquilo que você está falando? Eu estou falando do que mesmo? Isso é uma falha de memória de trabalho.
E a música, ela proporciona melhora nesse desempenho, tá? Melhora no desempenho, né, da memória de trabalho. Quando eu falo da questão do terceiro aspecto, então eu falei da memória de trabalho, eu falei do controle inibitório, eu falei da memória de trabalho, e o terceiro aspecto da função executiva está ligado intrinsecamente, especificamente, na plasticidade, ou melhor, na autorregulação. É quando o meu cérebro se autogerencia melhor. Ele autogerencia nos aspectos da emoção, no aspecto da razão, daquilo que eu vou, de fato, executar, né? Então, quer dizer, a memória vai trabalhar, a música vai trabalhar aspectos da memória. Não só de trabalho, porque eu vi que colocou aqui, esquece de coisas, né? Não só da memória de trabalho, mas também da memória de longo prazo. Então, exemplo, nós temos dois tipos de cognição, a fluida e a cristalizada, né? A fluida, ela faz com que a gente, é como se fosse a memória de trabalho, né? Ela faz com que a gente mantenha aqui no mesmo assunto, e a cristalizada é a memória de longo prazo. A gente perde a fluida durante a vida. Só que executar uma música, aprender um instrumento, faz com que a gente, de fato, melhore nossas memórias, melhore a nossa questão cognitiva. Tiagão, você pode passar para mim, para o próximo? Então, olha só, treinar, né, a música, ela vai ser importantíssima, né, para uma influência específica, uma influência de fato, dos sentidos pela música. Então, hoje, quando a gente fala sobre aprender, gente, a gente fala sobre aprendizagem no sentido multissensorial. Então, a música ela vai melhorar esse processamento audiovisual. É como eu enxergo o mundo, é como eu vejo as pessoas, é como eu sinto o mundo. Então, o que vai aumentar é a sua sensibilidade pelos sentidos, né? Então, quer dizer, esse impacto na aprendizagem musical, ou aprender música, ou ouvir música, traz inúmeros benefícios pra gente. Tiagão, pode passar pra gente andar com a nossa fala aqui. Outra coisa que é interessante, olha só, existe uma ciência, né, que é a musicoterapia, que ela tem a música como um tratamento para questões emocionais, terapias específicas para deficiência ou para uma questão mesmo de algum trauma, algum luto, né? Então, a música, ela é um regulador de emoção, né? Aqui na escola, por exemplo, a gente tem atendimento músico-terapêutico. E, além disso, nós temos uma pós que estamos tentando abrir em musicoterapia, né? Quem quiser depois, no final, bater os contatos ali, quem quiser participar da pós-graduação ou da graduação, né? Que a gente vai abrir aqui para vocês, ela tem esse poder. Então a música ela pode ser um item de recuperação de um trauma ou um luto. Ela pode ser um regulador de emoções. Agora tome bastante cuidado, porque é o seguinte, se eu estou, por exemplo, num aspecto depressivo, né, e eu tenho lá no meu playlist do Spotify, ou sei lá, no meu pendrive, onde você escuta música, músicas que vão me levar a manter o trauma, a manter o luto, saia delas. Então a gente tem que ter um upgrade nessa questão. Por que eu falo isso? Porque você tem uma separação, um trauma amoroso, ou uma morte de algum familiar, ou a morte do seu pet, e você fica lembrando isso, você não vai recuperar o luto. Você vai ter uma manutenção do luto, porque a música vai trazer memórias. Então isso é muito forte nas pessoas, é muito forte em mim e é muito forte em qualquer pessoa. Agora, se você quer manter o luto, né, beleza. Agora, se quiser sair desse luto, usa um upgrade. Então tá muito triste. Muda, sai dessa playlist, vai para uma outra escuta. Traz uma escuta mais alegre, mais para cima. Muda o gênero. Se eu escutar, por exemplo, sertanejo universitário, né, eu não gosto, mas respeito quem escute, né? Acho que tem coisas bem melhores para ouvir. Mas é uma opinião minha, só minha. Me traz a lembrança de tal pessoa. Beleza. Se você não quer lembrar daquilo lá, muda o disco. Muda o gênero, né? Muda o estilo musical, né? De fato, a gente vai evoluir nessa questão. Agora, ela pode ser um calmante. Por exemplo, existem frequências moduladoras. Elas podem ser hipermoduladoras. O que é hipermoduladoras? Ativar o cérebro para processar mais rápido, ou hipermoduladoras, para acalmar. E se o cérebro começa a acalmar, ele começa a regular batimento cardíaco, ele regula o seu corpo. Então, vou dar um exemplo aqui. O Mi bemol, que é uma tonalidade,
mais traz calma. É a tonalidade, existe um estudo musicoterapêutico sobre isso, é a tonalidade que mais traz uma regulação para calma. Já o Fá sustenido, ela é hipermoduladora, ela já traz, isso é um estudo, né? Existem linhas científicas que concordam e discordam, né? Mas o Fá sustenido já traz uma outra história, e já ativa, né? Quer dizer, mas na verdade as convenções rítmicas, né? Por exemplo, eu corro todas as manhãs, né? Ou vou na academia às manhãs. Na academia, né? O meu gosto pessoal não é tocar, não é ouvir isso aqui, ó. Não é ouvir Bach, né? Ou, né? Na academia eu vou ouvir rock and roll, vou ouvir uma música, né, que agita, que tem, porque eu quero me ativar, né? Agora, para dormir, eu coloco uma outra música, uma música mais calma, porque na verdade isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que é ao contrário, que para dormir tem que ouvir um rock and roll pesado, mas é uma questão de gosto, é uma questão de empatia sobre aquilo que está ouvindo, né? Então, de fato, Maria Bandeira, a música traz memórias positivas ou negativas, né? E, de fato, Edilma, algumas músicas fazem que a gente se sinta muito mal e outras se sinta muito bem. Foi o exemplo que eu dei aqui, né? A mesma música, né? Isso aqui, né? Tem possibilidades tanto de trazer memórias positivas ou negativas. Tiagão, vamos lá para a próxima. Eu acabei de dizer, então, equilibrar isso, né? Ela vai equilibrar as mudanças de humor. Então, a música, ela tem, a gente chama isso de ostinato, que são padrões rítmicos que repetem, que atinge a região do córtex novo, né, o neocórtex, e essas áreas, ou as áreas pré-frontais, né, elas vão acalmar e podem reduzir a impulsividade. Então, ela é um remédio. Então, por exemplo, a passiflora, né, os florais de Bach, que a gente, a educação, tem que tomar, para não falar da sertralina, mas brincadeira, essa parte é a parte, né? Mas a gente que trabalha com gente, né, que trabalha com essas relações das mudanças de humor muito grande, a música é um bom remédio, né? Ela pode ser, ela pode prevenir certos pontos. Então, acordou, escuta uma música, mas escuta ativamente. Não põe a música e sai fazendo alguma coisa. Coloca a música e para ouvir. Aprecia cada nota. O Arthur da Távola, né, que foi um grande especialista da música brasileira, ele falava assim que cada nota ela foi pensada e planejada com grande carinho pelo compositor. Então, aprecia as notas, né? Então, quando eu toco uma música, por exemplo, um exemplo de música aqui. Essa aqui, por exemplo, ó. Essa música eu gosto demais. Se tu fossi nei miei occhi per un giorno poteste avere un'idea ci to sento io quando me abraça forte a te. Então essa música ela faz parte de um filme chamado Cinema Paradiso, qual foi o nome do compositor que morreu agora? Enfim, vou lembrar depois. Quer dizer, ele falava assim que cada notinha, de fato, ela tem um desenvolvimento, ela foi pensada com carinho. Então, ouvir a música para apreciar. Tiagão, posso ir lá para a gente andar? Vamos lá, tocar um instrumento. Porque eu falei de ouvir, né? Quando eu falo em tocar um instrumento, de fato, tocar um instrumento, eu estou falando de outros aspectos que são tão importantes de fato para a nossa vida, né? Então, por exemplo, tocar um instrumento vai melhorar questões motoras, ela pode ser uma questão de encorajamento. Por exemplo, para a criança, tocar em grupo, numa aula de música, né? Ela pode, de fato, esperar a vez dela. Quando tocar, por exemplo, eu vou tocar uma música, daí, agora é a vez do Thiago, agora é a vez da Maria, agora é a vez da pessoa. Então, essa relação da música, da espera, do controle, das inibições, das sensações, ela é muito importante, né? Então,
o Cássio, isso mesmo. Esse filme que o Cássio colocou aqui, ó, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele fala que a música era uma relação de comunicação com outras culturas, culturas superiores, no caso aqui, culturas alienígenas. E realmente é uma grande história, né? O ator, o Truffaut, famoso francês lá que fez o papel do cientista, é muito legal porque realmente é uma conexão que ela está acima da linguagem, né? Ela traz muitos pensamentos, hein? E tocar um instrumento proporciona isso pra gente, o encorajamento, né? Aqui na escola de música do Sentir Pensar, nós temos muitos alunos que melhoraram a sua atenção, e crianças, por exemplo, com deficiência, ou crianças com algum transtorno, ou crianças sem nada patológico, mas com algum trauma, que melhoraram demais a sua relação interpessoal e intrapessoal para que a música proporcionasse possibilidades para a vida, né? Então, tocar um instrumento, além de ser prazeroso, né? Música é algo muito prazeroso, muito, muito prazeroso, gente. Muito. Tocar um instrumento é prazeroso. Por quê? Minha mãe fala que quando eu era criança e tinha, eu sempre fui uma criança, eu brinco comigo mesmo que eu sou um pouco peculiar na forma que eu vejo o mundo, né? Talvez é a forma que a música fez com que eu enxergasse o mundo, não sendo uma pessoa tão normal assim, né? E brincadeira à parte, quando eu era criança, minha mãe conta que quando eu estava triste, por exemplo, eu chegava no piano e ficava tocando, inventava músicas. E isso me acompanha a vida inteira, né? Quando você está com algum sentimento, você descarrega no piano, né? Então, por exemplo, fases emocionais que a gente passa faz com que a gente, de fato, aprecie e coloque para fora, tenha essa relação, né, específica do conhecimento, do sentimento humano. Então, olha só, né, olha, por exemplo, se eu fosse fazer uma música do dia de hoje, que é um dia nublado, e inventar essa música agora aqui, eu criaria uma coisa assim, ó. Deixa eu pensar. Um dia nublado, o sentimento que eu carrego em mim, traduzido em som. Então, essa relação que a gente tem de vida reflete e pode ser refletida quando eu toco um instrumento. A gente amplia esses potenciais, a gente amplia essas possibilidades, tá bom? Tiagão, próximo lá, pra gente andar. Vamos lá, perguntas bem legais. Primeiro, que tipo de música que eu vou ouvir, né? Gosto. O gosto interfere? É óbvio, gente. E quando a gente, de fato, começa a ouvir música de forma ativa, né? Não de forma passiva, mas de forma ativa, eu começo a ter um refinamento do gosto musical. Ele não fica intrínseco só para sensações corpóreas, de fato, né? Mas ela fica intrínseca na relação da atenção. Então, essa música diz o quê? Ela conta qual história? Então, existe um gosto ideal musical? Existe um gênero musical ideal? Não, não existe. Existe uma questão muito subjetiva e pessoal sua, né? Por exemplo, eu vou contar uma coisa muito engraçada para vocês aqui. Eu, Michel, da música, escuto músicas contemporâneas, Hermeto Pascoal, Gilberto Gismonti, músicas sinfônicas, gosto muito de Tchaikovsky, de Bach, mas escuto Sandy. Por quê? Porque, para mim, a voz, a persona, traz para mim uma ligação afetiva com a minha infância. E quando eu escuto, por exemplo, ela cantando, a voz doce dela, me traz uma paz. Então, quer dizer, eu não tenho nem vergonha de expor isso, né? Por quê? Porque, na verdade, é um gênero musical que me traz alegria. Então, não importa aquilo que você goste, escute com prazer, escute com atenção, né? Quando ouvir música? Quando ouvir, é uma questão muito interessante. Ouça a música atentamente, ativamente, como eu falei no começo da palestra, a vida inteira. De fato, ouça música a vida inteira. Tiagão, próximo ponto pra gente ir lá. Vamos lá caminhar aqui na nossa... A Marielle colocou aqui, adoro o som do piano, flauta, chego a viajar ouvindo. Exatamente. A Grazi, que trabalha aqui na educação, ela tem um livro chamado...
Joana viaja sem sair do lugar, né? E ela fala de uma menina que ela achou um Walkman. Inclusive, quem quiser entrar, essa história está aqui na página do nosso Espaço de Pensar. Ela acha um Walkman e o Walkman é um MP3, um iPod antigo, né? E ela coloca lá e ela faz grandes viagens para outros países, outros planetas, sentadinha ouvindo música, né? Então, música de fato, ela faz a gente viajar, né? A Kátia colocou aqui que eu gosto do Richard Clayderman. Isso aqui, Richard Clayderman, né? Eu ainda lembro tocar essa música, hein? Eu ainda lembro tocar essa música. Vamos lá. Então, por exemplo, eu já ouvi muita gente falar assim, se eu escuto música clássica, né, ou erudita, eu vou ficar mais inteligente? Não vai ficar mais inteligente. O que você vai melhorar é a sua atenção e o seu gosto por certas músicas. Por exemplo, se eu colocar música para criança ouvir na barriga da mãe, música erudita, ela vai ter uma memória matemática melhor? Também não. Na verdade, se você colocar música para a criança ouvir, o que você vai despertar nela é o gosto por aquele gênero musical, tá? E a memória musical dela. Que tipo de música é o melhor para se ouvir? Não sei, depende do seu estilo musical. Mas, volto a dizer, escute com atenção, escute de forma ativa. Escute, pense e reflita emocionalmente sobre a música. Aprender um instrumento melhora o nosso cérebro? Claro que sim! Aprender melhora muito no cérebro, áreas motoras, áreas da linguagem, áreas matemáticas. Então, aprender um instrumento, sim. Em que melhora se aprender um instrumento? Em que questão que eu melhoro se eu aprender um instrumento? Melhora em várias questões, né? Gestão das emoções, questões emocionais, questão motoras, questão do controle. Eu acho que a música, se não me engano, acho que foi o Nietzsche que falou assim, se não me engano, não lembro quem que falou, que sem a música a vida seria um erro. E de fato é verdade. A música ela tem uma ligação muito forte e muito grande para grandes potenciais humanos, grandes potenciais da vida, né? A Maria Bandeira gosta de músicas que louvam a Deus. É verdade. A música ela é um ritual de todas as religiões, né? Se você pegar a Bíblia, por exemplo, você vai ter lá todo o livro de Salmos, por exemplo, é um livro musical. Ele conta a história de música, de instrumentos, de rituais musicais, né? Hoje meus filhos tocam violão e guitarra, gosto do teatro mágico, eu gosto também, aquela música Eu e o Mar, como que é? Mariana, assim. Tem músicas legais, muitas coisas legais acontecendo aí. Vamos lá, Tiagão, próximo lá. Vamos estar quase encerrando aqui nossa fala. Dicas, né? Então, para você exercitar a sua criatividade musical, monte uma playlist no seu Spotify, no seu canal de streaming, na sua pendrive, com gêneros diferentes. Aquilo que você gosta de ouvir e outras coisas novas, para você começar a ampliar o seu conhecimento musical. Isso é importante, porque o nosso cérebro ele vai ficar assim, eu gosto de ouvir as mesmas músicas, ele vai ficar repetindo. Tenta ampliar essa sua playlist. Próxima, Tiagão, vamos lá. Se você tem uma dificuldade, né? Se você tem dificuldade de se motivar para realizar uma atividade, seja correr, né, acordar aí às 6 da manhã para no CrossFit com 7 graus de temperatura, né, ouça músicas ativas para que você injete em você ânimo e você vai liberar neurotransmissores que vão te dar prazer e vão te dar também motivação. Próxima, Tiagão! Para reduzir a ansiedade, né, você pode colocar músicas mais tranquilas. Elas têm um efeito... já é comprovado cientificamente que você ouvir uma música tranquila, né, num fone de ouvido bacana, é como se fosse uma sessão de massagem. É como se os sons, as notas musicais massageassem você, o seu corpo, né? Ela vai induzir você a um estado meditativo. Ela vai alterar até a velocidade das ondas cerebrais, né, das sinapses. Ela vai de fato
trazer isso pra gente. Já vou falar, Kátia, sobre os cursos, né, no final da minha live aqui. Legal. Próximo, Tiagão. Enfim, música ajuda você a se conectar com você mesmo. Porque é a música que ela vai entrar lá no porão da sua alma, no seu coração, no seu âmago e vai trazer você essa possibilidade de conexão com você mesmo. E eu queria encerrar, antes de falar um pouquinho, retomar, Kátia, aquilo que eu falei lá do... Camila, tem dia que a gente quer ouvir música para lavar nossa alma e chorar. E isso é muito bom. Porque a música, ou melhor, a vida, ela não é feita só de momentos felizes, né? Ela é feita de momentos tristes. Para que a gente entenda o que é felicidade, eu preciso de fato entender o que é tristeza e vivenciar a tristeza. Eu não posso ignorar o luto, eu não posso ignorar a dor. Eu preciso de fato entender e vivenciar a tristeza, não ficar preso nela, mas entender para que eu compreenda de fato a felicidade. E sobre felicidade, eu quero passar aqui, Thiago, próximo, por gentileza, e entrar numa música do Marcelo Genesi. E eu queria encerrar a minha palestra. Depois não vão embora porque eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos cursos que eu falei lá no início da minha palestra. Para quem perdeu, tá? É uma música que eu acho muito bonita. Ela chama Felicidade, né? Essa música, ela fala um pouquinho sobre esse aspecto, né? Da felicidade como não sendo algo contínuo, mas que ela vai, ela volta, né? Só que se encontrar ou fazer a conexão com você mesmo, com a música, né, é deixar essa felicidade encontrar o seu ser. Sempre teremos uma insatisfação, sempre teremos dores e tristezas, né? Agora, lembrar disso, viver um passado que não te faz bem, não. Viva, então melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Chore, sorria e dance. Dance na chuva, porque a chuva vem. Escuta aí. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar rolar, pra perceber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. A chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Passa pra mim, tem a próxima letra. Eu não decorei a letra dessa música, vamos lá. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nesta hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Olha só que bonito isso. Vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem.
dançar na chuva quando a chuva, dançar na chuva quando a chuva vem. Essa música, Camila, chama Felicidade. Dance aí, celebre a vida. Pessoal, obrigado pela palestra. Eu quero falar agora rapidinho com vocês, antes de encerrar de fato. Tiagão, pode passar a próxima aí pra gente? Falar um pouquinho sobre a Faculdade Sensupeg. Nós já temos aqui em São Roque um polo de pós-graduação que acontece aqui. De uma faculdade que ela tem uma sede em Joinville, mas ela tem 40 mil alunos espalhados pelo Brasil inteiro. A Faculdade Sensupeg, ela é referência. Tiagão, pode passar a próxima? Ela nota 5 no MEC. Nota de 1 a 5, onde o 5 é o máximo, o Sensupeg tem nota 5. Então ela tem diversas possibilidades, diversos cursos na área de graduação e pós-graduação. Ela é considerada a melhor pós-graduação brasileira, né? E agora investe em graduação. Então aqui em São Roque nós temos aqui abertos 2 cursos já, o curso de Neuropsicopedagogia Clínica e o curso de Arte Terapia, né? E possivelmente abriremos o curso de Educação Musical e outros cursos que virão por aí. O que eu quero falar para vocês hoje é algo muito legal, é sobre a graduação, porque a partir desse semestre nós traremos aqui para vocês a graduação. Pode passar, Tiagão. Graduação EAD. Tiago, passa para mim. Em quais cursos? Olha só, nós traremos esses cursos para São Roque. Então teremos administração, gestão financeira, ciências contábeis, matemática, análise e desenvolvimento de sistemas. Olha só, pessoal da educação. Educação especial, letras, língua portuguesa, né? História, recursos humanos, processos gerenciais, logística, pedagogia e também gestão ambiental. E nós temos uma promoção muito legal, pode passar, Tiagão, que é uma promoção, uma campanha agora, que ela já está valendo com a gente aqui. Tiagão, pode passar? Que é sobre o hashtag 99. Então, não existe hoje uma faculdade que tenha a qualidade que a gente tem, né? Porque nós trabalhamos com métodos ativos. O curso é EAD, mas temos semanalmente um professor que atua de forma presencial, né, para a pandemia, que vai entrar ao vivo com vocês para tirar dúvidas, para expandir conhecimento. Ela é voltada para melhores pesquisas no mercado da educação e da parte da gestão. Tiago, passa para mim um pouquinho? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos preços. Olha só, hoje nós temos uma campanha de desconto, né, que chama hashtag 99, onde você começa, não importa o curso que você escolher, né? Você começa pagando R$ 99. Então, por exemplo, olha só, num tempo normal, né, isso obviamente se você pagar como pontualidade. Um tempo normal, um contrato de um curso de pedagogia, de educação social, de história, letras, ciências contábeis, administração, ficaria em torno de R$16 mil o curso inteiro. Hoje é R$12 mil. Mas fala assim, mas que valor caro, calma. Você começa pagando 6 parcelas de R$ 99, tá? Então começou o curso, durante 6 meses você vai pagar R$ 99. Depois aumenta para R$ 159, mais 6 parcelas. Depois 12 de R$ 199. E vai pagar no final mais 27 de R$ 299. Então é um valor muito acessível. Isso tem em todos os cursos conforme essa tabela. Então, ó, o pessoal de análise de desenvolvimento de sistemas, é a mesma coisa. São é um número menor de parcelas, então o curso é mais barato, mas olha só, 6 parcelas de 99, depois mais 6 de 159, depois mais 6 de 199 e 15 de 299. E a mesma coisa, recursos humanos, gestão ambiental, gestão financeira. Existem, que é um curso também mais em conta, então tem o valor de campanha, hoje o curso cai muito, né? Então você tem 6 de 99, 6 de 159, 6 de 199 e 9 de 299. É um preço imbatível. Como que eu faço para me matricular? Passa um pouquinho, Thiago. Vou mostrar 2 contatos para vocês, né? Chama no Zap. Tá, é o contato meu, do nosso espaço, que é Sentir Pensar, né? Que eu chamo Michel Vicentini, e da nossa parceira de venda de pós e também de graduação, que é a Michele Colini. Então anota esse telefone e eu tenho certeza que vocês irão entrar numa instituição de muita qualidade. Então procura na sua internet, Faculdade Sensupeg, procura conhecer quem já fez.
é uma faculdade de muita qualidade. Eu trabalho na instituição já há 12 anos e há 12 anos eu venho vendo o crescimento e o investimento da faculdade em qualidade. Nós também temos aqui um espaço, onde eu estou falando aqui agora, um espaço de aprendizagem, que é o Sentir Pensar, onde eu tenho cursos de educação musical, então, aulas de instrumento de piano, de música, de canto coral, de guitarra, violão, contrabaixo. Então, vem aqui, mesmo contato ali do 951850510, fale com a gente vai atender você, tem preços especiais também para cursos de instrumentos, e, enfim, venha participar do Espaço Sentir Pensar. Onde a gente fica? A gente fica na rua José Brenha Ribeiro. Mas que rua que é essa? É a esquininha da Tiradentes, é a rua do Lanchão. A gente fica em frente à Lotérica Hortelã, em frente aqui ao Tatus, né? Pertinho do Colégio Objetivo, no centro de São Roque, e a gente vai ter o prazer em atender você e trazer o potencial da música para vocês. Eu quero encerrar aqui então com isso. Para todas as idades, Kátia, para todas as idades. Camila, nós temos projetos de música para bebês a partir de 6 meses. Como está em pandemia, a gente não tem mais aula coletiva. Hoje, né, então você pode matricular seu bebê a partir de 6 meses de idade para fazer aula quando acabar esse processo pandêmico. Mas atualmente a gente pode atender crianças a partir de 4 anos para aula de instrumento. Então a gente tem crianças de 3, 4 anos aprendendo piano, percussão, flauta doce, e não importa, e aí até o final da vida, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Obrigado a todos e todas. Mais uma vez, obrigado. Sim, Cíntia, eu dou aula para crianças com TEA, sim. Obrigado a todos pela palestra. Obrigado a todos por esse momento de acolhida. Eu fiquei muito feliz em participar e receber o carinho de vocês aqui no chat. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, me perdoe, porque foi bastante, né? Foi bastante mesmo. E, Kátia, legal. Se me convidar, eu volto semana que vem. Mas assim, que bacana que eu participei com vocês. Mais uma vez, obrigado a Gabi, obrigado a Larissa, obrigado a Gisele por esse convite. Eu fico muito, muito honrado por isso. Obrigado também a Grazi por esse apoio. Obrigado por todo esse convite e essa oportunidade do Espaço Sentir Pensar aqui com vocês. Kátia, exatamente. Tudo vai passar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Obrigado, Thiago, pelo apoio. Thiago, meu sócio, parceiro e amigo. Tarirarirarim, pararapam, pairam, pairam. Tarirarim, tatata, tutatara, tata, tutata. Tarirariraram, pam, pam, pam. Obrigado, pessoal. Tchau.